Imagine que você está em um supermercado e ao comprar uma margarina, você considera, por exemplo, a marca, claro, além do preço. A marca é um elemento que transmite confiança ao consumidor. Agora, se a marca já é importante na decisão da compra de um produto tão comum como a margarina, agora imagine o peso que este elemento tem quando envolve a compra de um imóvel. É compreensível que os potenciais compradores esperem contar com o apoio de um profissional experiente e reconhecido no mercado. É aí que entra o trabalho do branding. A gente vai saber mais sobre o brand hoje no Conexões Imobiliárias com a Cel Studart, nossa convidada. Obrigada por ter vindo. Mirelle, um prazer estar aqui, né? Um prazer falar sobre brand sempre. Né? Então, muito obrigada pelo convite, né? A você, aos amigos corretores também, muito obrigada pela oportunidade. Gente, a Cel Studart, ela é estrategista de marca e marketing e proprietária da Desencaixa Branding. Exatamente, né, Mirelle? A gente... Quanto tempo já com branding? Mirelle, acredita que a gente começou a estudar brand, né? Eu comecei a estudar brand quando nem se falava em brand aqui. Ainda em 2013, né? Até antes disso, porque a gente teve a oportunidade de participar de um curso que o Banco do Nordeste promoveu e ali eu me apaixonei, sabe? Desde esse momento eu passei a estudar, né? Elaboramos um curso de MBA voltado para o branding e aí as coisas só foram, né, afunilando. A gente, né, antes do programa começar, a gente estava falando sobre foco, né? E o brand me atraiu tanto que ele se tornou um grande foco na minha vida, né? Então, assim, foi já há muito tempo. Digo que há muito tempo mesmo. Hoje, né, acredito que ele já está mais... As pessoas, os empresários, né? As empresas já percebem a importância, né, dele, mas no início não. Né? No início ainda era algo bastante desconhecido, né? A gente estava desbravando um mercado. Mas com a Desencaixa a gente está desde 2016, final de 2016. Também, já tem uma jornada, né? É. Eu acho que a primeira pergunta tem que ser, para quem não sabe, o que é branding? Pronto, o que é brand, né? Eu até costumo falar, né, porque além da Desencaixa eu também sou docente e eu costumo falar muito para os alunos, sabe, assim, que se a gente sair perguntando nas ruas aí, né, para as pessoas fazendo entrevista, perguntando o que é brand, o que é marca, as pessoas vão lembrar do símbolo, não é verdade? Você diz, é aquele símbolozinho da Nike, né, a escrita da Coca-Cola. Mas brand é construção de valor, né? A marca, ela é esse valor, ela é o que conecta o produto aos consumidores, né? Ela facilita o processo de compra porque ela gera confiança. Marca é diferenciação, né? E agora, assim, em resumo, marca é essa alma, eu digo muito assim, é essa alma que o negócio tem, que é único, que não se consegue copiar, sabe? A marca é algo realmente muito genuíno. Quando se trabalha de uma forma realmente estratégica, né? Realmente para aquele negócio em si. Né? Então, marca é isso, ela é esse valor, ela é construção, né? Ela é um elemento de construção de valor. E para falar para aqueles que são mais, como é que eu posso dizer, financeiros, né? Com esse olhar mais de econômico, financeiro, sim, a marca ela é um ativo intangível, inclusive. Né? É um ativo intangível. Porque, por exemplo, como é que a gente pode pensar o branding no mercado imobiliário? Como é que um corretor de imóveis pode se ver e se posicionar como uma marca? Porque, como você já falou, quando a gente para pensar em Coca-Cola, Harley Davidson, Apple, é algo que a gente consegue já meio que entender o que é. Agora, por exemplo, na categoria dos corretores de imóveis, tem aquele corretor que trabalha para uma imobiliária, ou tem uma imobiliária, mas tem aquele corretor que é autônomo. Que ele e é uma porcentagem muito considerável da categoria. Então, para o corretor autônomo, como é pensar em branding? Já que ele não está vinculado a nenhuma imobiliária, ele não é empresário, ele não tem nenhuma imobiliária,
mas ele quer que as pessoas o vejam como uma marca. Mirela, excelente pergunta, né? E eu diria que quando a gente fala de brand, né? Quando a gente está falando de brand, construção de marca, a gente trabalha muito a questão da humanização, sabe? A gente trata, porque a gente tem aquela máxima, né? Pessoas se relacionam com pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar uma marca em uma empresa, em um negócio, a gente traz características humanas para ela. E aí você está me falando assim, né? Você está perguntando. O corretor, que ele é autônomo, né? Ele não está vinculado a uma empresa, né? Excelente. Ele vai construir a marca dele com as características únicas que só ele tem, né? E a questão do personal branding. Existe o personal branding? Existe, e a gente utiliza as estratégias muito semelhantes às estratégias de uma marca para um negócio, né? Então, assim, que é olhar o que se tem de diferente, né? Construir uma identidade, porque marca, ela tanto tem uma identidade visual, né? E aí no corretor seria muito a forma que ele se apresenta, né? Ou criar até um próprio símbolo mesmo, né? Cores, enfim, elementos gráficos que tragam a identidade visual para ele, como se tem uma identidade verbal. Geralmente nas marcas, as pessoas não se atentam a isso, mas o jeito de falar, as expressões, né, o jeito de dar um bom dia, uma boa tarde, de entrar em contato com o cliente. Então, isso é uma construção que, quando se fala em personal brand, diria assim, é muito mais fácil, porque é a pessoa do seu jeito, né? Genuína do seu jeito, com seus diferenciais, que a torna única. Então, é possível, sim, construir essa marca, né? Sendo uma pessoa. Pessoa também são marcas. Então, vamos para as grandes marcas, para poder essa associação ficar mais clara para quem está nos assistindo. Cita algumas marcas mundiais ou nacionais que você, como professora, pode explicar para a gente quais são essas características que são genuínas dessa marca. Vamos lá, a gente fecha os olhos, escuta o nome da marca X, você pensa nisso, pensa naquilo, você já sabe que aquela marca tem X, Y e Z características. Pronto. Pensei em algumas aqui, né? Mas vamos falar aqui, por exemplo, da própria Nike, né? A Nike, que eu citei aqui o exemplo do símbolo dela, né? O que ela traz como características únicas, né? Ela trabalha a pessoa que tem vontade de ser atleta, muitas vezes, e ela trabalha o empoderamento dessa pessoa, né? Então, ela mostra que é possível. É uma marca que mostra que é possível você ser, não necessariamente um atleta, mas você ir se superando. Então, a Nike trabalha muito com esse discurso, né? Tem até aquela frase, just do it. Né? Exatamente. Agora, você falou, eu me lembrei. Exato. Automaticamente, olha o brand funcionando total. Perfeito, Mirella. E aí, você trabalha... Quando a gente fala de brand, a gente está falando também de posicionamento, né? Construir uma proposta de valor única, e essa proposta de valor você vai comunicar. Então, você entende quem é seu público, tá? Quem é o meu público, para quem aquele público que eu quero conquistar, né? Que é meu público-alvo, minha persona. E aí, depois eu posiciono, olho o que é que eu tenho de diferenciais e que esse diferencial o meu público deseja. Então, quais são os diferenciais que eu tenho, mas que esses diferenciais não são importantes só para mim, mas é importante para o meu público. O olhar sempre é para o público, né? E aí, olhar também para a concorrência. O que é que a concorrência não consegue copiar? É difícil da concorrência copiar. Aí eu encontro um posicionamento, certo? Esse posicionamento, depois eu vou comunicar esse posicionamento. E esse posicionamento, ele vai ser comunicado por meio de elementos. Estou falando disso porque você trouxe um slogan, né? Que é um elemento de marca, tá? Então, a gente tem que tangibilizar, a gente tem que tornar palpável, né, esses diferenciais. Porque o que a gente trabalha, quando a gente faz brand, é trabalhar na percepção do público. Meu público tem que me perceber da forma que eu quero que ele me perceba. Entende? Assim, o corretor vai olhar e dizer, eu sou uma pessoa que é ágil, eu sou uma pessoa cortês, né, assim, com os meus clientes, eu sou uma pessoa que trago as melhores propostas, eu sou uma pessoa que estou sempre à disposição, vamos supor, né? Ele tem essas características.
mas não é só ele pensar sobre... O cliente tem que perceber, entende? A gente trabalha na percepção do cliente. E aí, quando a gente posiciona, a gente vai trabalhando na comunicação. Tá? O que acontece muito? Às vezes você acha que é chegar e ir para a rede social. Né? Hoje, quando a gente tem um marketing digital muito forte, então aí vai lá, cria um perfil no Instagram, cria um perfil no TikTok. Não adianta criar esse perfil se você não tiver essa plataforma de marca, que é o que a gente chama, bem estruturada. Saber quem você é, quais são os seus diferenciais. Se você tem uma marca, como é que essa marca vai ser, como é que ela vai ser aplicada. Slogan, enfim. Então, tudo isso ele é dentro de uma estratégia para fazer com que o seu cliente lhe perceba da forma que você quer ser percebido. Então, é trabalhar muito na percepção. Então, passa pelo autoconhecimento até. Massa, exatamente isso. É um processo de autoconhecimento. É um processo, né, de autoconhecimento mesmo. É interessante quando eu faço a consultoria nas empresas, né, eu chego lá e aí começo a... É meio como um psicólogo ou como um médico mesmo. A gente vai fazer o diagnóstico, né? Então, a gente faz uma imersão na empresa para entender quais são os diferenciais que ela tem, qual é a missão, quais são a visão, quais são os valores, enfim, entrevista colaboradores, faz todo um processo de imersão mesmo, para entender aquele universo ali, né? Eu digo que é muito capturar aquela alma, Sim. Eu vou muito em busca de capturar aquela essência Sim. lá. Mirelle, é um processo, como você diz assim, de autoconhecimento, né? É um processo de clareza. Muitos dos meus clientes, eles trazem depois o depoimento e dizem assim, poxa céu, o processo trouxe uma clareza de quem eu sou. Porque o que é que muitas vezes acontece, isso acontece também no mercado imobiliário, né? Tanto as empresas como os corretores, eles vão no dia a dia. Aquele corre-corre, né? Aquele processo de fechar as vendas. Eu quero vender, eu quero vender. Pronto. Aí, o que acontece? Naquele corre-corre, acaba se perdendo essa essência de quem você é. E aí você acaba, às vezes, sua marca está desatualizada do que o mercado necessita. Aí você precisa fazer um rebranding, né? Então, assim, acontece muito nas empresas de que elas dizem, poxa vida, é como se a gente tivesse meio que se perdido, a gente está comunicando algo que já nem é mais, entende? Acontece muito isso, a coisa mudou e a gente ainda continua com aquele discurso que hoje não faz nem mais sentido. E tem empresas também que tem tanto para comunicar, tem tanta coisa interessante que ela não consegue mostrar para o mercado. Como tem empresas que fazem o contrário, que não tem, assim, que tem um discurso que na prática não é. Essa é a pior coisa, né? Você tem um discurso que efetivamente você não entrega. Isso para o brand é morte, assim, é fracasso. Porque você está comprometendo a sua reputação. Que é outra coisa, quando se fala de marca, você está falando de reputação. Né? Então, é isso, assim, ter esse discurso que seja um discurso alinhado com quem você é, né? E esse processo para você saber quem você é um processo de autoconhecimento, né? De ver quais são suas forças, né? Quais são seus pontos de melhoria, olhar para a concorrência, para o mercado, não para copiar, né? Porque muitas vezes você fica assim, meu concorrente está fazendo isso, né? E às vezes você olha o Instagram dele, é uma realidade que você não sabe como é que está o negócio dele em si, né? E aí você acaba querendo copiar, porque está todo mundo fazendo. Se está todo mundo fazendo, você for fazer, você não vai se diferenciar, concorda? Porque você vai ficar igual aos outros. E você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Né? E às vezes a gente esquece que as pessoas mentem, né? Exatamente. Você vê aquele mundo maravilhoso ali na rede social, mas você não tem noção o que tem por trás daquilo, né? É importante não se deixar levar por isso. Então, assim, quando você fala no processo de autoconhecimento, é muito importante, né? Para que você tenha essa segurança. Eu sou isso, então... Né? O meu cliente, quem é o meu cliente? Isso que eu tenho a oferecer para o meu cliente é algo importante para ele. Né? Então, ter essa certeza. E uma outra coisa voltada para a marca, só complementando aqui, é consistência. Sabe? É consistência. É como um processo de educação.
né? Como professor, como quem é pai, né? O corretor que é pai, a corretora que é mãe, né? Que aí está sempre, muitas vezes, repetindo, né? Para o filho, você tem que fazer isso. É a mesma coisa, é um processo de educação, a gente tem que repetir, né? A gente tem que ir ensinando o nosso público, né? Quem a gente é, né? Assim. Você tocou, Cel, em um ponto muito especial, acho que muito sensível para a categoria dos corretores de imóveis, que é a questão do foco. Porque o que a gente observa quando conversa com o pessoal do mercado, ou mesmo quando acompanha profissionais que acabaram de receber o registro profissional, quer vender para todo mundo. Então não tem muito foco. É aquela expressão assim que a gente usa muito aqui no Nordeste, abarcar o mundo com as pernas, né? E muitas vezes isso acaba sendo desfavorável para a imagem daquele profissional. Quer dizer, como assim? Ele vende tudo? Ele vende alto padrão, ele vende Minha Casa Minha Vida, ele faz locação, ele administra, o que aquela pessoa é? Eu digo isso falando até da minha área da comunicação, da nossa área da comunicação. Porque, por exemplo, quando a gente decidiu gravar um programa sobre branding, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você. Então, como é que isso pode fazer sentido para o corretor de imóveis? Excelente pergunta, Mirelle. Excelente pergunta. Não dá para ser bom em tudo, né? Essa é a questão. Não dá para ser bom em tudo. Você tem que ter foco. A gente vive, contextualizar aqui, né? Todos sentem isso. A gente vive num mundo altamente volátil, complexo, né? Um mundo ambíguo, repleto de informações. E você precisa trazer, né, para o seu cliente algo claro. Eu faço isso. Né? Então, eu sou focada em imóveis de alto padrão. Não, eu sou focada em Minha Casa Minha Vida. Esse é o meu. Eu sou especialista nisso. Isso gera para ele uma confiança. Né? Você estava falando também, eu estava me lembrando dos exemplos de até empresas, né? Também empresas. O que é que as empresas fazem? Muitas vezes elas criam outra marca para atender esse outro público, para não ter conflito de identidade aí, de imagem, né, entre essas marcas. Então é muito importante ter o foco. Não tenha medo de ter o foco, tá? Mas eu preciso fechar a venda. Mas se você for focando, o mercado começa a lhe perceber como especialista. E aí, você ser especialista é o que vai trazer, né, gerar essa confiança. E o que é que fecha negócio? É confiança. Você não vai nunca fechar um negócio com quem você não confia, né? Então, é isso, assim, não dá para ser bom em tudo. O que você está falando aí para trazer um termo técnico mesmo, né? Assim, o que a Mirelle perguntou, a pergunta dela fala sobre posicionamento de mercado. Né? Então, você precisa se posicionar. E para se posicionar, você tem que escolher qual é o seu diferencial. Né? O que é que você faz bem? Eu faço bem isso. É nisso que eu vou focar. É isso que eu vou comunicar. E as pessoas vão me reconhecer como tal. Né? Então, assim, não cair nessa armadilha de querer ser bom em tudo, porque as pessoas nem acreditam. Né? E pode até gerar algo muito confuso para as pessoas. E a gente, como eu comecei falando aqui, a gente vive num mundo complexo, num mundo ambíguo. Então, a gente tem que trazer clareza. Clareza é algo muito importante no brand, né? Muito importante. E que o processo de brand, de consultoria de brand, traz para as empresas, traz para as pessoas, né? Essa clareza. Eu fico imaginando, Cel, quantos nãos você teve que dar ao longo da sua carreira, no momento que você tomou a decisão de que a Cel Studart, ela é especialista em branding. Não é fácil, não. Porque, assim, até falando, né, assim, sobre... São escolhas, né? Quando a gente faz uma escolha, muita coisa fica de fora dessa escolha. A gente nunca tem certeza, né? Nunca na vida se tem certezas, né? Não vou nem dizer que às vezes a gente diz assim, eu estava até refletindo sobre isso esses dias, né? Questão de escolhas e tudo. Que a gente diz assim, quando o coração ficar em paz, aí é o que está certo, né? Trazendo assim algo mais pessoal aqui para esse momento, né? É o que vai dar certo. Mas não, o coração às vezes ele fica em paz ali, mas depois ele vem, será, né? Mas aí a gente vai com o dia a dia, com as coisas acontecendo, parece que tudo vai se ajustando e vai clareando nesse sentido. Mas a gente tem que realmente dizer não é fácil, não é um processo fácil, não é um processo rápido,
não é, né? E aí, o posicionamento em si, para trazer, né, para a questão do posicionamento, é um processo que demora tempo. Você está mostrando para as pessoas quem você é, né? E aí é um processo de consistência, você tem que ter disciplina para estar, né, comunicando e tudo, e nem sempre é fácil, porque a gente sabe que o dia a dia é um dia a dia muito que de corre-corre e tudo, mas você tem que ter um momento para pensar em você como empresa, né? Pensar o corretor, pensar em que ele é uma empresa, que ele tem uma imagem a zelar, né? Que o que ele fala, por exemplo, aí para trazer, né, rede social, a gente sabe que não é só rede social, mas para trazer o exemplo da rede social, que o que ele fala na rede social está construindo uma percepção de imagem para o cliente lá. Então tem que ter todo um cuidado e uma estratégia por trás mesmo, sabe? Uma estratégia que consiga fortalecer, né, essa marca pessoal desse corretor. Mas não é um processo fácil, não é. Não é um processo da noite para o dia. Mesmo não é fácil. Tão bom ouvir essas verdades, né? Porque eu acho que tira um peso das costas do corretor de imóveis, porque pode pensar, caramba, eu não consegui ainda. Então, ouvir da professora Cel dizer, olha, não é fácil, até com esse suspiro. É humano, né? Sempre é gente, é humano, e a gente tem que ter o nosso... Ser gentil com a gente mesmo, né, Mirelle? Assim, e é o processo, né? Faz parte. Que entrevista acolhedora. Quais são suas redes sociais? Pronto, Desencaixa, né, o nome da minha empresa. Então, a rede social da Desencaixa é Desencaixa Brand. Tá, tanto no LinkedIn. É importante a rede LinkedIn, né, para os corretores. Pode falar, né, então, um pouquinho sobre isso. LinkedIn, que ali tem muito, ali voltado efetivamente para o mercado de trabalho, né, algo mais consistente em termos de conteúdo. Então, é importante também, né, se colocar no LinkedIn. Então, Desencaixa Brand tá no LinkedIn, o perfil é esse mesmo, né, Desencaixa Brand, e tá no Instagram, tá? E o meu pessoal é Cel Student. A gente agradece a sua presença aqui, a sua fala tão acolhedora e ao mesmo tempo também tão carregada de conteúdo. Mirelle, eu que agradeço. Realmente é sempre uma satisfação grande, né, falar sobre isso. Quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, acho que aqui o tempo a gente nem percebe o tempo passar, né? Estou sempre à disposição. Muito obrigada, né? Obrigada a quem está aqui ouvindo. Estou também à disposição, né? E desejo sucesso nessa construção da marca, né? Um processo que é um processo encantador. Na realidade, é um processo encantador. A gente vai vendo os resultados e não tem coisa melhor, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser conferir novos conteúdos, é só ficar ligado. TV Cresce Ceará Oficial, que a gente tem muito material ainda para soltar exclusivamente para você, corretor de imóveis. Tchau!